Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus, estudando mais uma semana falando sobre fidelidade. E o personagem do vídeo de hoje é um jovem que correu aos pés de Jesus e perguntou: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Em outras palavras, ele estava em um conflito muito grande sem saber o que fazer para ter a vida eterna ou se o que estava fazendo realmente lhe garantiria a vida eterna. O jovem rico é o exemplo do crente que está fazendo a coisa certa, mas pelos motivos errados. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu quero mandar um abraço para o Miguel Santos, para o Luiz Henrique Tavares, também para a Catiana Souza, um abraço Catiana, e também para a Luciene Almeida. Muito obrigado por vocês estarem sempre aqui em nosso canal, deixando sempre o seu curtir, comentando e também compartilhando em suas redes sociais. Você que recebe este link, compartilhe com seus amigos para que outros também aprendam um pouquinho da palavra de Deus. Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Aproveita também para se inscrever, deixar o curtir, comentar e compartilhar. Agora eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5, versículo 29. Na parte do Sermão do Monte, que vai dos versículos 27 a 30 de Mateus capítulo 5, Jesus faz um alerta especificamente para o perigo da prática do adultério e ensinou que o princípio que estava sendo ali quebrado era o que falava contra esta prática lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14. O que eles precisavam entender é que este pecado ou qualquer outro os levaria à condenação eterna. No versículo seguinte, o de número 30, a fala de Jesus é direcionada para quem estava brincando com o pecado, afirmando que o melhor a fazer era, ao perder o controle diante dele, cortar uma parte do corpo que o levava a pecar, e concluindo que é melhor chegar diante de Deus pronto para receber a bênção da eternidade, manco, maneta ou cego, do que receber a morte eterna como pagamento pelo pecado não perdoado. Mas entendam uma coisa, Jesus não estava ali pedindo que todos aqueles pecadores que estavam ali no monte com ele começassem a cortar as partes do seu corpo que os fazia pecar. Esse não foi o objetivo de Jesus. Ele desejava que eles entendessem que não há espaço para servir a dois senhores na vida do crente. Em resumo, Jesus estava afirmando: parem de levar uma vida de hipocrisia. No mesmo sermão, Jesus aborda o princípio da fidelidade a Deus mais uma vez quando afirma: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. E ele diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, versículo 24. Jesus agora foi mais enfático, pois percebia que a liderança religiosa daquele momento estava mais preocupada em enriquecer, ganhando de forma ilícita dinheiro e favores de quem os procurava para validar as suas ações pecaminosas. O rei Herodes é o exemplo daqueles que viviam em pecado e que não eram chamados ao arrependimento pelos sacerdotes. E como ele, muitos viviam uma falsa prática da fé e com a anuência dos líderes corruptos. E quando alguém se insurgia para denunciar as suas práticas, eram presos e mortos, como foi o caso de João Batista. Marcos 14, versículos 14 a 26. Jesus pregava arrependimento, comunhão e amor a Deus sobre todas as coisas como as únicas opções para o ser humano alcançar a salvação. Essa é a mais urgente das necessidades humanas: perdão e comunhão. E o relato do encontro de Jesus com o jovem rico, narrado por Mateus, é o exemplo da escolha que deve ser feita por todo aquele que deseja estar no céu. O desejo daquele homem que veio até Jesus era saber o que ele poderia fazer para ser salvo. E a Bíblia não traz aqui muitas informações sobre ele, apenas dá alguns indicativos. De concreto, só a informação que ele era jovem e rico, pois a Bíblia diz que ele tinha muitos bens.
E o que seria estes muitos bens? Bom, se a Bíblia não especifica, é porque esta informação não era relevante para a narrativa. Creio que, ao abordar Jesus, o homem desta história não desejava obter a resposta para a sua pergunta. O que ele, na verdade, buscava era um afago em seu ego e obter de Jesus parabéns pelo seu excelente trabalho em guardar todos os mandamentos da Torá. Em seu diálogo, é possível observar que ele abordou Jesus em busca de reconhecimento. Ele era um judeu exemplar do ponto de vista dos fariseus, a facção judaica que amava observar a lei em todos os seus detalhes. E quando acreditavam que os mandamentos não eram suficientes, criavam mais algumas centenas deles para que o ímpeto de se tornarem santos pela observância das leis fosse assim mais digna. Mas o problema daquele jovem não era o cumprimento ou não dos mandamentos, já que ele os observava rigorosamente. Seu zelo pelos mandamentos se assemelhava ao que tinha Paulo antes de conhecer a Jesus. E mesmo sendo extremamente zeloso, o seu coração não estava na observância dos mandamentos. Ele amava mais os seus bens e o conforto que o dinheiro lhe podia proporcionar, e Jesus sabia muito bem disso. Ao responder aquele jovem com outra pergunta, Jesus buscou despertá-lo para o tipo de adoração equivocada que ele prestava a Deus. E por mais que ele tivesse desde muito cedo observado todos os mandamentos, ele o fazia por mera conveniência. Não era um ato de adoração. Quem realmente era o Deus para ele era o seu dinheiro. Para o libertar deste equívoco espiritual, Jesus fez um desafio radical. Se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Mateus 19, versículo 21. Jesus sabia que ele precisava colocar toda a sua energia em amar a Deus e não ao dinheiro. E ter muito dinheiro não é pecado. Jó foi um homem extremamente rico para os padrões do Antigo Oriente e, mesmo assim, não idolatrava seus bens. Antes, fazia trabalhos assistenciais com os pobres e necessitados que o procuravam para lhe pedir ajuda. Oskar Schindler foi um grande industrial alemão que, no período da Segunda Guerra Mundial, usou todos os recursos que podia para livrar judeus dos campos de concentração e câmara de gás. Sua tarefa o colocava em situações arriscadas que poderia levá-lo à morte por traição se fosse descoberto pelos nazistas. Mas mesmo assim, ele escolheu seguir se arriscando. Além dos riscos, sua missão consumiu toda a sua riqueza. E este homem terminou a sua vida falido, mas ao final da guerra, os seus esforços salvaram da morte 1.200 judeus. O problema não é o dinheiro, mas sim torná-lo o objeto da adoração. E o jovem rico havia feito do dinheiro o seu Deus. Por este motivo, o de ter um Deus é que ele recusou o chamado de Jesus para segui-lo, optando por dar meia volta e seguir a sua vida sem aprender com o mestre a ser um mordomo fiel. A história deste jovem é mais rica em detalhes em Marcos no capítulo 10, o que torna ainda mais triste a história dele. Marcos diz que ele correu até Jesus e se ajoelhou diante dele e o questionou. Essa ação aponta para alguém que estava verdadeiramente em busca de respostas a respeito da salvação, mas que, ao final, não estava disposto a pagar o preço por ela. E o preço exigido por Deus não é caro ou penoso, mas requer uma mudança de estilo de vida aceitando todas as reivindicações do Deus Todo-Poderoso. E não é o seu dinheiro que importa para ele, é o coração dedicado exclusivamente para o adorar. Sem a entrega do coração, não há esperança de uma vida eterna. Assim como não houve esperança para o jovem rico que não aceitou destronar o dinheiro do seu coração e ceder este espaço para o Senhor. Como aquele jovem que se jogou aos pés de Jesus, havia muitos outros que não compreendiam qual é o perigo de fazer do dinheiro o seu Deus. Mas não é só o dinheiro que está tomando o lugar de Deus em nosso coração. Alguns elegem o conhecimento acadêmico como o seu Deus. Outros escolhem a beleza como digna de adoração. E outros ficam confusos de como e com o que devem adorar a Deus e acabam realizando esforços desnecessários para alcançar o favor de Deus,
tornando a sua adoração em um ato de penitência e não de fé. Esses questionamentos não são novos na história dos adoradores do Senhor. Deus não quer o seu dinheiro, entenda, Ele quer o seu coração. A Bíblia diz: meu filho, dá-me o seu coração, que seus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. Provérbios 26, versículo 23. Pense nisso, leia a sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.